Hello, hello everyone! Hoje estou aqui para contar para vocês uma história, cantar uma música e falar um pouquinho sobre um feriado muito importante que acontece nos Estados Unidos e em alguns outros países. Roda a vinheta! O nome desse feriado é Thanksgiving. Mas Tati, o que é esse tal de Thanksgiving que todo mundo fala? Thanksgiving é um feriado muito importante nos Estados Unidos e, como eu disse, também em outros países, eu já falo sobre isso. E o que significa isso? Aqui no Brasil, a gente chama esse feriado de Dia de Ação de Graças. Isso mesmo. É o dia que a gente tira para agradecer. A gente se reúne com famílias e amigos, faz um jantar bem bacana. Lá nos Estados Unidos tem algumas comidas típicas que já eu falo para vocês. E o mais importante de tudo, agradecer por esse ano que já está acabando e pelas coisas boas que acontecem na nossa vida. Por tudo, na verdade, não só pelas coisas boas, né? Mas por tudo que acontece na nossa vida. Então, quando a gente give thanks, a gente está agradecendo. E eu posso falar assim, I'm thankful for my family, for example. I'm thankful for my family. Or, também posso falar assim, I'm grateful for my family. Isso, I'm grateful for my family. Que significa, eu sou muito agradecido pela minha família. Agradecida, agradecido, né? Então, a frase inteira que a gente deve falar é I'm thankful for, e você vai dizer pelo que você agradece, certo? E para contar para vocês sobre essa história, eu preciso voltar lá no tempo, no ano de 1620. E o ano de 1620, um grupo de peregrinos fugidos lá da Inglaterra, porque eles não concordavam muito, eles sofriam alguma perseguição religiosa, e eles resolveram, então, seguir viagem num navio chamado Mayflower. Esse aqui, ó, é o Mayflower. Eles decidiram seguir viagem no Mayflower, rumo a um novo mundo, buscar aí uma nova vida. Foi uma viagem bem difícil, viu, gente? Tinham muitas pessoas no navio, sempre 2 pessoas tinham nesse navio, entre homens, mulheres, crianças. Muitos deles ficaram doentes no trajeto, infelizmente não sobreviveram. Mas, depois de muito tempo viajando, eles finalmente chegaram no novo mundo, lá onde eles gostariam de chegar. E quando eles chegaram, eles bateram em uma rock. O que é uma rock? Essa aqui foi a rock que eles bateram. Isso, então, this is Mayflower bumped into the rock. E bateu na rock. E aí, eles batizaram essa rock e esse lugar de Plymouth. Plymouth. É um nome estranho, né? É assim mesmo, Plymouth. E aí, durante esse trajeto, eles cantavam assim, It was a long, long trip on a big, big ship. E eles cantavam essa música. Então, vamos lá tentar cantar junto? It was a long, long trip on a big, big ship. E assim, eles chegaram lá em Plymouth. Hoje em dia, Plymouth é conhecida como Massachusetts. Massachusetts é um lugar lá nos Estados Unidos, então. Eles passaram, gente, mais ou menos 2 meses dentro desse navio. E foi, como eu disse, muito difícil. Quando eles chegaram nos Estados Unidos, o mês era December. Em dezembro, lá nos Estados Unidos, é very, very cold. The snow was falling down. Was really, really cold. Eles não sabiam nada, eles não sabiam plantar, eles não sabiam onde procurar água para beber, eles não tinham casa, eles não tinham nada. Então, o
que aconteceu? Eles não tinham comida, não tinham água, não tinham casa. Eles resolveram então morar dentro desse navio. Eles ficaram lá dentro desse navio por 66 dias. Sim, infelizmente, nesse período very, very cold, winter time, muitos deles não sobreviveram. E então surgiu um personagem muito importante dessa história, o Native American. Olha aqui, o que é um Native American? O nome dele era Squanto. Então, esse é o Squanto. E ele decidiu, então, ajudar os peregrinos nessa nova jornada. Ele falava inglês, acreditem se quiser, e ele ensinou, então, os peregrinos how to fish, hunt, plant and everything. So eles aprenderam a plantar, a pescar, a caçar sua própria comida, procurar por água potável e também construíram suas casinhas, shelters, para se proteger daquele frio e daquela de tudo, né, gente? Chuva, frio, sol, calor, enfim. Eles construíram a casinha deles, então ali começou uma aliança com esses índios, né, com esses Native Americans, e essa aliança durou 50 anos. Depois que aconteceu uma outra história, num outro dia talvez eu conte, mas hoje aqui vamos focar no que é importante. As primeiras coisas que eles aprenderam a plantar foram corn, beans and squash. Squash é da família da pumpkin, né? Vocês lembram que aqui no Halloween a gente teve muitas pumpkins? Agora vamos chamar ela de prima da pumpkin. E eles plantaram então corn, beans and squash. Foram as 3 primeiras coisas, depois eles plantaram outras coisas também. Então, finalmente, chegou a nova estação do ano, fall. When the leaves change colors, when the leaves fall down. E tem uma musiquinha bem bacana sobre as estações do ano, quem sabe a gente canta aqui daqui a pouquinho. So, they were very, very happy. Eles estavam com uma plantação linda e finalmente chegou então a hora de... O que a gente faz depois que a gente planta e as coisas cresceram tão bonitas? A gente colhe. E essa colheita é chamada de... Quem sabe? Harvest. Então, fall harvest é essa colheita de outono, essa colheita linda que aconteceu. Dentre os peregrinos tinha um cara muito bacana chamado William. E o William, então, decidiu fazer um jantar e chamar os Native Americans para celebrar com eles aquela colheita que foi tão farta, que foi tão rica. Chamaram o Squanto e outros Native Americans da tribo dele. E olha que legal, o nome da tribo dele é Wampanoag. Yes! Então ali eles se reuniram, fizeram uma great feast, um grande banquete. Pilgrims and Native Americans, they had dinner together and they were thankful. Eles decidiram então dar graças, agradecer aquela colheita, aquele período incrível que eles tiveram naquele ano e todas as outras coisas boas que aconteceram. Essa primeira celebração de Thanksgiving durou 3 days. Eles ficaram celebrando lá, fizeram uma festança for 3 days. Então isso foi muito bacana, né? Eles se reuniram juntos para thank God por tudo aquilo que eles conquistaram naquele ano incrível. Então, antes de continuar a nossa história, eu quero fazer um convite para vocês. Que tal a gente fazer o nosso potinho da gratidão? Um gratitude jar. Esse potinho da gratidão, que materiais que a gente vai precisar então? Jar.
Vamos precisar de uma pen or pencil e pieces of paper. Pieces of paper, okay? So, jar, pencil or pen and pieces of paper. Vocês vão deixar esse potinho num lugar onde é acessível para vocês e junto com esse potinho do ladinho vocês vão deixar vários pedacinhos de papel já cortado e uma pen ou um pencil. Então, todas as noites ou todas as manhãs, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever uma palavra ou uma coisa que aconteceu. Vocês vão escrever aqui por algo ou por alguém que vocês são gratos neste dia. Então, eu vou escrever aqui family, for example. Family. Então, eu vou escrever aqui family. Acho que vai estar espelhado, mas tá tudo bem. Vou dobrar esse meu piece of paper, vou abrir o meu jar e colocar lá. E every day, todos os dias, a gente vai abrir o potinho, escrever o papelzinho e colocar ali dentro. Vai passar um tempo que vocês vão ver que esse potinho vai estar cheinho de papeizinhos. Então, aqueles dias em que a gente não tivesse se sentido muito bem, aquele dia assim que as coisas não estão dando muito certo, a gente está um pouquinho triste, que tal abrir o potinho da gratidão, the gratitude jar, e olhar por tudo aquilo que a gente é grato ou grata. E isso vai dar pra gente um quentinho aqui no nosso coração e vai fazer a gente enfrentar esse dia, encarar esse dia com muito mais alegria, né? Com muito mais gratidão no nosso peito. Então, esse é o convite que eu tenho para vocês. Vamos continuar a história? Então, no ano de 1863, o antigo presidente Abraham Lincoln, ele declarou oficialmente que a quarta quinta-feira do mês de novembro, fourth Thursday of November. Vou repetir, vamos tentar junto? The fourth Thursday of November. Seria então o dia oficial do Dia de Ação de Graças, Thanksgiving Day, e se tornou um feriado famosíssimo. Onde mais que é celebrado Thanksgiving? No Canadá, a data é diferente. É na segunda-feira do mês de October, the second Monday of October. Second Monday of October. Que mais? Aqui no Brasil também é comemorado. A gente não lembra disso, a gente talvez nem tenha aprendido que aqui no Brasil a gente também tem esta data, mas o nosso antigo presidente Gaspar Dutra, no ano de 1949, ele, no dia 17 de agosto de 1949, ele criou uma lei, é a Lei 781, que então anunciou que aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos, a quarta quinta-feira do mês de novembro seria o dia de dar graças, de agradecer por tudo aquilo que a gente teve já nesse ano que está quase acabando. A gente também tem em Portugal, Portugal também é a quarta quinta-feira de novembro. Tem many other countries. Então, que tal amanhã ou nessa quinta-feira, talvez você esteja assistindo esse vídeo no outro dia, nesta quinta-feira, quarta quinta-feira do mês de novembro, você sentar junto com a sua família e fazer um jantar bem bacana e agradecer. Cada um pode dizer, fala uma coisa. I'm thankful for my health. I'm thankful for my job. I'm thankful for my cat. I'm thankful for the toys I have. I'm thankful for my house. I'm thankful for the food I eat, right? Então, agora eu vou devagar e vai aparecer na tela então para vocês algumas opções de como que a gente pode falar isso em inglês. Vamos lá. I'm thankful for my house. I'm thankful for my house. I'm thankful for my family. I'm thankful
for my family. I'm thankful for my cat. I'm thankful for my cat. Que mais? I'm thankful for the food I eat. For the food I eat. E tantas outras coisas que você pode aí usar a sua criatividade. Não precisa ser neste dia específico, você pode agradecer todos os dias, mas fica o convite para você tirar um momento, fazer um jantar em família, se olhar nos olhos e agradecer por tudo aquilo de bom que a gente tem. Vamos falar de comida, vamos falar de food. O mais famoso de todos é turkey. Turkey. Esse é o barulhinho que esse animal faz. Turkey. E o que mais que eles comem lá? Então, number one, disparado, o mais famoso de todos é o turkey. O que mais que eles comem também? Number two, stuffing. Stuffing. Isso aqui é stuffing. É uma mistureba lá que eles fazem com pedacinhos de pães picado, ovos, eles misturam tudo, vai no forno. Deve ser delicioso. Eu nunca provei, mas vamos lá. O que mais que a gente tem? A gente tem potatoes. E eles fazem, então, mashed potatoes. Mashed potatoes. Number four é um molhinho chamado de sauce. Sauce. E esse sauce é o gravy. Gravy. Geralmente eles comem em cima do mashed potato. Eles comem gravy. Gravy with mashed potatoes. Take a look. Sounds delicious, right? Number five. Number five we have cranberry sauce. Cranberry sauce. Mas Tati, cranberry é uma frutinha. Eles comem doce com salgado? Yes. E sabe onde que eles colocam esse cranberry sauce? No turkey. Então eles pegam lá um pedação de turkey e colocam aí esse molhinho de cranberry e fica delicious. E para terminar, talvez eles comam muito mais que isso, mas para terminar eu gostaria de falar de uma das coisas mais famosas, então, que é uma dessert, uma sobremesa. Pumpkin pie. Pumpkin pie. Lembra lá em outubro, no Halloween, tinha tanta pumpkin, então eles aproveitam essa pumpkin e fazem uma pumpkin pie. Looks delicious. Eu quero provar essa pumpkin, ainda não provei essa pumpkin pie. Deve ser delicioso. Então, esse feast, esse banquete em família com um monte de good food and family and friends. Family, friends, good food. E tem mais uma coisa que os norte-americanos adoram, gente. Assistir um esporte que é super famoso lá e que então, na noite de ação de graças, tem um jogo e todos eles sentam para assistir. Você sabe que jogo é esse? Qual é esse esporte? American Football. Yes, American Football. Então eles sentam todos reunidos e vão assistir, ou até mesmo no dia seguinte eles se reúnem, porque é feriadão lá nos Estados Unidos. Gente, ninguém vai pra escola, ninguém trabalha na quinta, nem na sexta, sábado nem no domingo, então eles ficam lá todos reunidos e fazem muitas coisas juntos. Muitas pessoas que não moram na mesma casa viajam para visitar seus familiares. Mais uma coisa legal. Esse dia, então, Thanksgiving Day, como o turkey, nosso amigo turkey é tão famoso, algumas pessoas também chamam esse dia de Turkey Day. Turkey Day, yes, porque ele é o rei da festa, é o turkey. Muito bem! Então, fica aqui meu convite para vocês de assumirem essa tradição tão bacana de agradecer, de dar graças por tudo aquilo que a gente tem, pelas pequenas coisas, pelas grandes coisas, pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos bichinhos, pela comida que a gente come, por tanta coisa legal, né, gente? Então, mesmo que seja fora de época, mesmo que não seja nessa data oficial, reúnam aí a sua família, os seus amigos e celebrem
o dia de ação de graças, deem graças, agradeçam. Be thankful for everything that you have, your health, your family, your friends, your pets, your food and everything, right? That's my invitation for you. Para terminar, eu quero contar para vocês que eu deixei aqui na descrição do vídeo um game para vocês jogarem. Vocês podem imprimir e fazer ele no papel mesmo, ou vocês podem jogar online. Esse site é muito legal. Fui eu que criei esse jogo. A gente vai ter lá nesse jogo, então nesse game, tá aqui para vocês verem quem ele é. Ele é um word search, um caça-palavras. Word search com as palavrinhas que a gente aprendeu aqui nesse vídeo. É desafiador, viu, gente? Tem palavra de cima para baixo, de baixo para cima, de trás para frente, na diagonal, em todas as direções. Vamos ver se você consegue? Se você conseguir, terminou, clicou em cada letrinha formando as palavrinhas, você pode clicar em Finish, e aí você vai clicar no próximo botãozinho chamado Send Your Answers to Your Teacher, que sou eu. E aí você clica ali, coloca o meu e-mail, você vai colocar seu nome, pode escrever só em inglês, e na última partezinha você vai escrever o meu e-mail. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo meu e-mail para vocês mandarem a resposta de vocês para mim. Olha que bacana, eu vou poder receber as suas respostas, tá bom? E eu quero convidar vocês agora pra gente cantar. Let's sing a song. Yes! Então tá bom. Todo mundo conhece uma musiquinha que é assim. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. Então a gente vai usar esse mesmo ritmo pra cantar a musiquinha sobre o Thanksgiving. Lembra o que a gente tem que falar quando a gente vai agradecer? I'm thankful. Então, a palavra que a gente vai usar nesse song é thankful. If you're thankful and you know it, clap your hands. Ai, que difícil, Tati. Vamos de novo? If you're thankful and you know it, clap your hands. If you're thankful and you know it, and your face will really show it. If you're thankful and you know it, clap your hands. If you're thankful and you know it, stomp your feet. If you're thankful and you know it, stomp your feet. If you're thankful and you know it, and your face will really show it. If you're thankful and you know it, stomp your feet. If you're thankful and you know it, say, I am, I am. If you're thankful and you know it, say, I am, I am. If you're thankful and you know it, and your face will really show it. If you're thankful and you know it, say, I am, I am. Vamos tudo junto? Quem sabe a gente consegue colocar os três juntos. Vamos tentar? Então vamos lá, eu vou acelerar um pouquinho, tá bom? If you're thankful and you know it, clap your hands. If you're thankful and you know it, clap your hands. If you're thankful and you know it, and your face will really show it. If you're thankful and you know it, clap your hands. Stamp your feet. Shout, I am, I am. Very good, everyone. Very, very good. Então, quero desejar a todos vocês, mesmo se você estiver assistindo esse vídeo depois, Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving Day. Happy Thanksgiving Day. E você pode fazer o seu próprio dia de ação de graças, mesmo que não seja na data estipulada. Lembrem-se, o mais importante é a gente estar reunido com famílias e amigos e agradecer pelas coisas que a gente tem. I hope you enjoyed this video. Espero que vocês tenham gostado. See you very, very soon. Bye!